Fala moçada, tudo certo com vocês? Estamos de novo aqui para mais um vídeo sensacional aqui no canal e hoje é mais um Nonô nas Férias. E onde é que nós estamos? Estamos aqui no Itaú Cultural, porque você sabe o que tá rolando aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Sim, Ocupação Machado de Assis, essa exposição maravilhosa sobre a obra e a vida desse grande mestre da literatura, Machado de Assis, que vocês sabem que eu sou apaixonado por ele. Então hoje o Nonô nas Férias é aqui, vou mostrar um pouco mais da vida e obra de Machado de Assis. Bora lá? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, dia 21 de junho de 1839. Filho de escravizados libertos, ele cresceu nessa realidade do Rio de Janeiro e ele foi construindo toda a sua essência de comentador da vida pública e política do Brasil dentro dessa realidade. Escreveu críticas literárias, contos, romances, teatros, poesias e mais de 600 crônicas. Machado de Assis era um vanguardista, muito vanguardista. Afinal de contas, o que é vanguardista? Estava à frente do seu tempo. Essa aqui é uma réplica da escrivaninha do Machado, o lugar onde ele mais estava ali presente na sua construção dos seus textos, escrevendo seus periódicos, com seu óculos, seu mata-borrão, né? E aqui é uma réplica. Mas aqui, na Ocupação Machado de Assis no Itaú Cultural, você tem não só réplica, você tem objetos originais de Machado de Assis, que vieram lá do acervo da Academia Brasileira de Letras. E a escrivaninha original dele está lá também. Aqui você tem obras que são traduções do Machado de Assis e também obras que são da biblioteca pessoal dele, obras que ele lia, certo? Assim como o vermelho negro aqui, ó, que é de Stendhal, né, edição em francês, é próprio da biblioteca pessoal do Machado de Assis. Relíquias maravilhosas desse nosso grande escritor. Muito bem, vamos falar um pouquinho do Bruxo do Cosme Velho. Como assim? Sabe por que ele ganhou esse apelido? Dizem que ele foi pego um dia queimando cartas dentro de um caldeirão na sua rua, na rua que ele morava. Cosme Velho é o nome da rua que ele morava. Ele estava lá queimando essas cartas, esses papéis no final da sua rua e a pessoa falou, olha lá, o Bruxo do Cosme Velho, e esse nome acabou pegando, esse apelido carinhoso acabou pegando para o Machado de Assis. E aqui nós temos um pouquinho sobre toda a vida dele. Primeiro, a gente tem alguns documentos maravilhosos, como esse documento que você está vendo aqui. É um parecer de Machado de Assis sobre a tradução de Lécia Paranhos da comédia Os Nossos Íntimos. Então olha só a letra de Machado de Assis, gente. Realmente diziam que ele tinha uma letra meio ruim, como quase de um, digamos assim, médico. Exatamente, você pode ver que a letra dele é mais ou menos de um médico mesmo. Aqui também nessa exposição, nessa ocupação maravilhosa, você vai encontrar, por exemplo, as traduções dos livros de Machado de Assis. Aqui nós temos Machado de Assis, Dom Casmurro em inglês. Aqui embaixo nós temos em alemão. E é muito bacana de ver o quanto Machado de Assis chegou tão longe nesse nosso mundo. Quer ver? Olha isso aqui. Aqui nós temos esse globo maravilhoso que mostra todos os lugares, todas as regiões do país, ou melhor, do mundo. Todas as regiões do mundo em que Machado de Assis foi traduzido. Olha que coisa mais linda. Até no Japão, gente. Até no Japão. Não é à toa que Machado de Assis é o maior autor do nosso planeta Terra Brasil. E vocês sabem que eu sou apaixonado por ele, então esse vídeo vai ficar assim, eu puxando muito o saco do Machado de Assis, porque eu amo Machado de Assis. Eu acho ele sensacional como escritor, como autor, porque ele conseguiu passar todas as barreiras do Brasil lá em 1800, muito tempo. Ou seja, era um cara muito à frente do seu tempo, e tanto que até hoje ele é estudado com muito carinho, muito afinco. Então olha só, veja aí uma coisa bem legal aqui também, ó. Aqui, além de você ter todos esses pontos, você tem todas as línguas em que foi traduzido Machado de Assis. E você pode inclusive ouvir, ó. Você pode pegar aqui, ó. Coloca aqui italiano. E aí você vai ouvir em italiano. Olha que coisa maravilhosa. Dentro dessas obras todas aqui, você vai encontrar uma coisa que eu achei que é sensacional. Eu sou fã, especialmente de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui nós temos
um volume da primeira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, isso sim é uma relíquia. Isso é uma relíquia maravilhosa de Machado de Assis. É muito legal de ver esse processo aqui, porque esse é um livro muito antigo. E lá atrás era muito difícil de se fazer impressão. Então, assim, você vê que tem pouquíssimas imagens nos livros lá da antiguidade, porque o processo de impressão tinha que ir para outro país para se fazer impressão, para depois voltar para o Brasil. E muitas vezes ia para outro país e quando voltava para o Brasil, rolava às vezes alguns erros de escrita. E aí, para corrigir isso, era um trabalhão, porque as pessoas tinham que fazer essa correção manual. Inclusive, tem um dos livros do Machado que, quando voltou da impressão na França, estava com a palavra Segara escrito errada. A letra E tinha mudado para a letra A. E aí Segara virou Cagara. O que aconteceu? Teve que ser feito um mutirão, porque foi dada a ideia seguinte: olha, vamos fazer essa correção à mão, raspar essa letra A e colocar a letra E a caneta. Então foi feito um mutirão com um monte de pessoas ali raspando a letra A e colocando a letra E para voltar a ser Segara, né? Então, o que aconteceu? Inclusive, Machado de Assis participou desse mutirão e algumas obras raras daquela época dizem que tem a letra dele ali nesse Ezinho consertando. Aqui nós temos esses dois exemplares que são muito legais. E esse aqui, ó, que é o do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela foi lançada em 1881, tá? Esse romance foi publicado num folhetim na Revista Brasileira ao longo de 1880, sofreu algumas alterações na transição para o formato de livro, e aí o autor, ele disse, né, Machado disse que tinha erros em vários lugares, ele teve que mexer várias coisas nessa obra aqui. E além disso, olha só, foi nesta edição que ele se inseriu aquela dedicatória: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Então, olha que bacana, essa aqui é a primeira edição que tem essa dedicatória aí, que é lá do nosso querido defunto autor, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o nosso Brás Cubas, que conta a sua história pós-morte, ou seja, ele volta, depois que ele morre, ele volta a contar a sua história, e é legal, porque como ele é um defunto autor, ele não tem mais nenhuma amarra com a sociedade, e ele coloca os dedos nas feridas da sociedade, mostra todos os erros, aponta os problemas de toda a sociedade brasileira daquela época. E não é à toa que essa obra é tão maravilhosa, porque aquela sociedade brasileira daquela época, 1880, tá, gente? 1881, continua tendo relações diretas com a nossa sociedade hoje. Ah, Machado, você era um visionário. Então, quando a gente diz que Machado de Assis é um clássico, o que é um clássico? Clássico é uma obra que passa através do seu tempo, ainda tendo o mesmo valor. Então, Machado de Assis escreveu lá em 1880 e ainda hoje a obra reflete os dias de hoje, mesmo sendo escrito em 1880. Isso é um clássico. Ele passa através do tempo, tendo esse valor, esse impacto social ainda. Outra coisa importante, o que é um folhetim, afinal de contas? Folhetim nada mais é do que um jornal, e dentro do jornal saíam os capítulos, os trechos do que depois se tornaria um livro. Então, cada semana, cada jornal saía lá dentro o folhetim mostrando um pouquinho da história. Sabe série que você fica esperando capítulo a capítulo? Era mais ou menos isso. A série daquela época eram os folhetins. Olha só que coisa mais linda. Aqui nós temos um manuscrito de Esaú Jacó. Olha essa letra de Machado de Assis. E eu achava que a minha letra era feia, hein? A história de Esaú Jacó conta a história de Pedro e Paulo, e eles passam a vida em uma eterna disputa, certo? Pelo amor da jovem Flora. E aqui nós temos um pequeno manuscrito de Esaú Jacó, originalzíssimo. Gente, é sério, eu tô assim, ó. Original, eu pudesse tocar para pegar um pouquinho dessa inteligência, dessa escrita, desse olhar de Machado de Assis. Ah, meu Deus. Machado, te amo. Professor, mas eu não sou de São Paulo, eu sou de fora de São Paulo, eu queria poder ir nessa ocupação aí, chegar nessa esse maravilhoso arquivo de Machado de Assis. Como é que eu faço? Calma. O link está aqui na descrição. Tudo você pode acessar pelo site do Itaú Cultural, que está aqui na descrição desse vídeo. Pessoas, você acha que eu ia deixar você na mão? Claro que não. Então, se você viajar aqui até São Paulo, você pode vir aqui presencial. Mas se você não pode vir até São Paulo, você pode clicar no link aqui e consumir e ver tudo isso via site. Que tem tudo. Tem todos esses vídeos, tem tudo, as escritas e tudo mais em relação a isso. Também, olha só que coisa linda, você pode baixar esse escrito aqui, certo? Que é sobre essa mostra. Então aqui, tá? Você tem exatamente a ocupação Machado de Assis. Tudo que está aqui está reunido nessa obra aqui que o Itaú Cultural fez. Você pode baixar também no link que está aqui na descrição.
Pessoas, eu não ia deixar você na mão, ainda mais falando de Machado de Assis, né? Ficou lindo, maravilhoso isso aqui. E eles nos deram também, então eu fiquei bem feliz. Obrigado, Itaú Cultural, tamo junto. E se você vier presencialmente, você pode pegar esse livro aqui, presencialmente aqui no Itaú Cultural, certo? Mas se você não puder, tem o link aqui embaixo. O Machado de Assis, além de um grande escritor, ele também gostava muito de jogar xadrez. Por isso que temos essa réplica de um tablado não, né? Um tabuleiro de xadrez parecido com o que era de Machado de Assis. O original está lá na Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque foi o Machado de Assis quem fundou em 1897 a Academia Brasileira de Letras. Ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. É por isso que eu estou falando muito da Academia Brasileira de Letras, porque uma boa parte do acervo do Machado está lá, no original, porque ele foi o fundador e o primeiro presidente. E olha só que interessante, como ele gostava muito de xadrez, ele organizou um torneio de xadrez aqui no Brasil. O primeiro torneio foi disputado por amadores e ele ficou em terceiro lugar. Olha que interessante isso. Por isso que nós temos uma réplica aqui no tabuleiro dele e lá na BL nós temos a original. Olha que legal. A gente acha que esse lance de direitos autorais é algo novo, né? Mas não. Já na época de Machado de Assis tinha direitos autorais, tanto que aqui nós temos um documento do Machado de Assis dando os direitos autorais para que a editora Garnier pudesse publicar as poesias dele. Então já é desde aquela época que a gente tenta resguardar os direitos do produtor de conteúdo. Interessante isso, né? Então aqui nós temos um documento original assinado pelo Machado de Assis, tá? Em relação às suas poesias, que ele deu os direitos autorais para a editora Garnier poder, né, publicar numa obra. Além disso, Machado de Assis também foi funcionário público. Olha só, aqui nós temos os documentos de quando ele assinou para assumir a Secretaria de Estado de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Ele foi por muito tempo funcionário público e também escritor. Então aqui nós temos os documentos também assinados pelo Machado de Assis, ele assumindo o cargo de funcionário público, que é uma das profissões que ele teve por muito tempo na vida. Machado de Assis também tinha epilepsia. Inclusive aqui tem anotações dele falando sobre essa doença que acompanhou ele desde a infância. Então pensa, ele era negro, epilético. Então veja o quanto ele teve que lutar naquela época para poder ter um reconhecimento. Para ele era muito difícil, foi muito mais difícil que para todos os outros, para ele poder chegar a esse reconhecimento como um grande escritor. Então aqui tem as anotações dele, e aqui também nós temos o testamento do Machado de Assis, que é muito legal de ver também o testamento dele, além de algumas fotos do enterro, né? Do enterro do Machado de Assis, que ele faleceu lá em 1908. E o que foi que ele faleceu? De um câncer, certo? Ele faleceu de câncer, e aí nós temos, olha quantas pessoas nessas fotos aí, o caixão dele sendo da igreja, depois todo o cortejo, olha quanta gente na rua acompanhando o Machado de Assis, lá no caso o corpo dele. Ele fez, então, realmente história, e não é à toa que a gente fala tanto dele, que a gente gosta tanto dele, porque ele realmente marcou uma época, não só a época dele, mas todas as épocas após a sua vida, ou melhor, após a sua morte. Na verdade, Machado ficou eternizado pelas suas obras. É muito lindo pensar nisso, né? Não é à toa que hoje a gente ainda está falando dessa vida dele, dessa vida literária, de quanta coisa boa ele deixou para nós. Machado foi casado com Carolina Machado por 35 anos. Muitos especialistas dizem que ela era muito inteligente, inclusive ajudava na correção de alguns dos textos dele. E aí, quando ela faleceu, ela era 4 anos mais velha que ele falou ao seu amigo assim: foi-se a parte mais importante da minha vida e hoje estou só no mundo. Então, o tamanho do amor que ele tinha por Carolina, e que ficou viúvo, né? E acabou ficando aí sozinho e triste, de certa forma, nesse mundo. Então olha que bonito, né? Ver o Machado de Assis, também um cara apaixonado, um cara que amava demais sua esposa, e que ela também foi muito importante nessa trajetória dele, porque deu todo esse suporte para ele também, para chegar até onde ele chegou. E aí, gostaram da exposição? Curtiram? Eu estou apaixonado por essa exposição, por essa ocupação Machado de Assis. Estou totalmente preenchido de Machado. Agora o meu próximo sonho é poder fazer um vídeo como esse lá na BR. Quem sabe a gente não consegue também. Então você que está aqui, aproveita e faz o seguinte: se inscreve nesse canal, dá aquele likezão bonito, compartilha com seus amigos. E se você vier a São Paulo, não deixe de vir aqui no Itaú Cultural conhecer a ocupação Machado de Assis. Se você não veio a São Paulo, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição e também ver toda essa exposição via
online, pela internet, certo? Tamo junto, pessoas, obrigado pelo carinho e espero que você esteja também aproveitando esse momento de férias, de relax, para consumir seus conteúdos de conhecimento onde quer que você esteja. Beleza? Beijo no coração, até a próxima, valeu, fui!